Então, nesse vídeo aqui eu vou tratar dos 7 pontos que você precisa saber para que a sua obra ela ocorra de maneira mais tranquila e que o seu investimento no final ela acaba sendo o dobro do que você estava esperando. Boa noite, pessoal. Para quem é novo aqui no canal, eu sou o engenheiro Evandro. Aqui no canal a gente fala sobre investimentos em construção e imóveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a definição do escopo. Então, escopo mal definido é o número 1 causa de confusão em relação ao que você vai fazer na sua obra. Isso porque, normalmente, o que acontece é o seguinte, a pessoa acaba ficando com a impressão de que o erro da obra começa na hora que o pedreiro falta, ou que o material chega atrasado, ou quando você percebe que às vezes o piso está na caída para o lado errado. Esses prejuízos que a gente tem na obra, eles começam muito antes, né? Eles começam lá nas etapas de decisão. Então você tem que saber definir com o seu pedreiro se você vai fazer a obra no cinza, que o pessoal costuma falar no cinza, ou se você vai pegar uma obra com a chave na mão, ou se você vai incluir os muros ou jardinagem. São detalhes que normalmente a gente não comenta, né? Que para quem já está acostumado ao linguajar de obra, a gente já tem uma noção se aquela faixa de preço está incluído até a pintura ou se não está incluído. E é o primeiro erro que acontece, porque o que vai acontecer se você não tiver um escopo bem definido é que no primeiro momento que você começar a especificar ou perguntar sobre os itens da obra que você precisa fazer ainda para finalizar a obra, vão começar a surgir os famosos aditivos. E daí você vai descobrir que aquela mão de obra às vezes que era mais barata, ou aquele contrato de obra fechada que às vezes era o mais barato, ele vai te deixar faltando a metade das coisas que você precisa para usar, né? Então, esse é o primeiro item. A segunda coisa que normalmente a gente precisa se preocupar é com o orçamento comparado só por preço. Então, ele é uma consequência de um escopo mal definido, né? Acaba que é sendo uma extensão desse primeiro erro. Então, quando você tem um orçamento que é comparado só pelo preço, você não tem como saber exatamente o que é que você está comprando. Então, uma das grandes técnicas aí das construtoras, das empresas que trabalham com fechamento de obra, é fazer isso aqui, ó, agrupar a construção em blocos que o cliente leigo não consiga compreender. Então, esse é o segundo grande problema. O que a gente precisa fazer? A gente precisa saber perguntar o que é que está nesse bloco. Como não existe mágica, né? Nenhum construtor vai conseguir fazer para você mais barato do que o custo de um trabalho bem feito. Então, a questão desse problema de orçamento só por preço é justamente esse. E que ele é puxado talvez por um segundo ponto que a gente encontra aí no nosso meio bem comum, que é você sair perguntando, por exemplo, eu quero construir uma casa, o que você faz? A primeira coisa você pergunta para o seu amigo que construiu, para o seu vizinho que construiu, para 2 ou 3 mestres de obra que você conheceu a vida inteira, quanto que está custando o metro? E daí você vai lá e pega e multiplica o metro direto pela metragem que você viu no seu projeto, ou pelo que você imagina que vai ter a metragem da sua casa, e você já chega num número. Só que a construção civil ela tem um problema sério nesse sentido, porque você consegue comprar uma cerâmica de R$ 30 o metro quadrado e você consegue comprar uma cerâmica de R$ 250 o metro quadrado. E para um leigo, a diferença não é tão grande assim, né? Quanto possa parecer, principalmente depois que ela está instalada. Então, esse é um problema que você tem que atentar. Terceiro problema que a gente tem, que é muito comum em obra, é a falta de compatibilização. Então, essa é uma palavra complexa, mas ela deriva de compatível. E normalmente um bom profissional faz isso para você, né? Um bom projeto já diz isso para você. Como uma coisa interfere na outra. Então o que vai acontecer? Na hora que o pedreiro for passar a tubulação, é que ele vai olhar que não foi passado, não foi pensado, deixado esperas na estrutura. E daí o cara vai ter que quebrar a estrutura. E isso parece simples, né? A gente pensa que às vezes uma pessoa que trabalha 20, 30, 40 anos com isso, ela já vai deduzir, na cabeça dela tudo já fica pronto, né? Aquela coisa de conta de padeiro. Mas uma obra não é uma coisa tão simples, né? Então, se você pensar em uma casa pequena aí, uma casa popular que tem 3, 4 mil itens de projeto que você pode ter que mesclar, e você alterar um no meio de uma cadeia de 100 atividades, às vezes você pode criar um problema totalmente inesperado. Por mais que o teu profissional seja competente e experiente, ele não vai conseguir prever. Então, esse é um problema que você tem que atentar, né? O quarto problema que a gente tem, terreno e infraestrutura subestimada. Cara, escuta o que eu estou te falando. Antes de comprar um terreno, pergunte que tipo de construção você vai fazer. Se você vai fazer um sobrado de alto padrão, se você vai fazer um prédio de 3, 4 pavimentos, ou uma construção que tenha grandes vãos, uma obra de padrão mais alto, não adianta você comprar um terreno na parte mais baixa de um vale, em cima de um aterro,
sem avaliar a tua fundação. Então não tem problema nenhum a engenharia hoje nos permite construir em qualquer cenário. Você pode construir tanto em cima de uma rocha, quanto você pode construir uma casa flutuante. Não tem problema. A questão é que o custo da fundação vai alterar. Então, naquela de escutar o seu primo, o seu vizinho, todos construíram e gastaram 1.000, 2.000, 5.000 reais o metro. E você fica nessa expectativa, às vezes, de ter uma casa mais ou menos dentro dessa faixa. E daí você compra um terreno que tem vertentes de água para todo lado. E daí a tua fundação vai custar 30% mais caro do que a fundação de qualquer outro lugar. Se na sua rua tem ou não tem fossa, se vai ter rede de esgoto, se tem rede elétrica perto, talvez você vai fazer um predinho de 3, 4 pavimentos, 12 ou 15 unidades, e você tem que pagar uma extensão de rede de água, uma extensão de rede de esgoto, isso pode custar 10% do valor da sua obra inteira. Então isso é uma coisa que você não pode subestimar. A quinta coisa que você tem que lembrar é mudanças no meio do caminho. Cara, o pior assassino de orçamento que dá certo é você não saber o que você quer quando você começa a sua obra. Então, assim, projeto não se altera enquanto a obra está subindo. Ah, mas eu estou só, Evandro, eu acabei de colocar o baldrame, eu quero mudar um quarto. Que diferença faz? Não tem problema. Sim, se você alterar um quarto, principalmente se você tiver um sobrado, mas mesmo que você tenha uma casa térrea, você vai ter que alterar a posição dos pilares, você vai alterar a estrutura. E daí a tua fundação, o teu pilar está em cima da tua fundação. Se o teu pilar for descasado com a tua fundação, você vai ter que fazer um reforço brutal, que vai te custar 5, 10% do valor da tua estrutura inteira. Sem contar que a equipe de mão de obra tem um cronograma, você vai ter que pedir material em cima da hora, vai ter que atravessar atividades. Então, o custo de uma alteração durante o projeto, ele serve uma curva de crescente que é exponencial. Então, se você, qualquer alteração, só mudar um tubo de lugar, mudar uma janela de lugar, mudar uma tomada, uma torneira de lugar, faça isso durante o projeto. Não faça, depois que você terminou os projetos e deu o aceite, tenha muita cautela em alterar a mudança qualquer que seja no seu projeto. A sexta coisa, economia no ponto errado. Esse aqui, gente, olha, vale a gente parar aqui, até ajeitar na cadeira para falar, por causa que esse é um problema que você tem que tomar cuidado, tá? Não adianta pedir para o teu pedreiro, o teu auxiliar, o teu carpinteiro definir para você qual é a estrutura que dá para substituir aquilo que foi projetado, certo? Não estou tirando o mérito do nosso profissional. Ele é o cara que torna tudo viável e tudo possível, sabe? Então não vamos desmerecer, não é desmerecimento de classe aqui. Então não vamos entender a coisa pelo que ela é. Muitos pedreiros têm aí 50 anos de profissão e eles já viram aquilo ser feito inúmeras vezes. Então a gente não está tirando a capacidade. O profissional manda bem, ele sabe o que ele está falando em relação ao que ele viu aguentar, certo? Ele sabe que ele tirou a escora e a obra não caiu. E a casa está lá há 20 anos que eu fiz, certo? Mas quando um engenheiro calculista projeta a sua estrutura, ele está levando em conta outros fatores. Por exemplo, daqui a 2 anos, quando você for transformar esse seu sobrado, fazer uma reforma, talvez você vai querer colocar um closet a mais, talvez você vai querer colocar um guarda-roupa a mais, talvez você vai querer subir um pavimento a mais, talvez você vai querer fazer uma festa nessa sua laje, você vai colocar 80 pessoas, elas vão dançar em cima dessa laje. Então, se você não tiver um cuidado de saber o quanto essa estrutura tem que ser estimada acima do limite de ruptura, se você não fizer isso, você corre o risco no futuro de você ter um problema estrutural. Não é lugar de se economizar, gente, certo? Segue o projeto estrutural, escuta o que eu estou te falando, certo? Se você pegar só isso desse vídeo aqui, talvez você não consiga economizar na sua obra por você errar os outros pontos, mas não tem problema. Pelo menos a sua família vai estar segura. Pelo menos a obra não vai cair na sua cabeça, entendeu? Então, muito cuidado com isso, porque problemas estruturais, para você corrigir, eles custam muitíssimo mais caro. Se a tua casa começar a entortar no meio de um banhado, meu amigo, você pode se preparar, porque o ferro vai vir e ele vai ser grande. E por último, mas não menos importante, é isso que a gente está tendo essa noção aqui. A obra ela não é uma visão fragmentada. A obra ela é uma sequência industrializada. Então, se você tomar decisões ruins no começo, no meio você vai ter que encontrar maneiras para solucionar esses problemas. Essas soluções vão sair caras. E no final, você vai acabar terminando, às vezes, com uma casa que não é o que você deveria, que você gostaria, e você ainda vai pagar mais caro por isso. Então, assim, se você reparar bem, todos esses erros têm a mesma raiz, certo?
todos eles não começam necessariamente na execução, no trabalho do pedreiro ou durante a execução da obra. Eles começam no momento que você decide o que você vai fazer, que você entende o que você vai fazer, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer dar certo na sua obra é a decisão da sua obra. Você tem que saber o que você quer e você tem que mais ou menos, pelo menos o máximo possível, seguir o plano, certo? Eu sei que a gente aí vive em condições difíceis e que às vezes a gente tem que ir se virando, né, e dando um jeito de fazer a obra funcionar. Isso pode acontecer, certo? Esse tipo de análise faz sentido para você? Se fez sentido, se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem conteúdo novo. Valeu!